Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Herodes, tetrarca, ouviu falar de tudo o que se passava e não sabia o que pensar. Porque uns diziam, é João que ressuscitou dos mortos. Outros, é Elias que apareceu. Outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes disse, eu mandei degolar João. Quem é, pois, esse de quem ouço tais coisas? E buscava ocasião de ouvir. Palavra da salvação. Comentário Lucas 9, de 7 a 9. São João Crisóstomo. Só depois de passado muito tempo, e não desde o começo, é que Herodes se inteirou dos feitos de Jesus. Prova patente da soberba do tirano. Por isso está dito, Herodes, tetrarca, ouviu falar de tudo o que se passava. Os pecadores, tanto conscientes como inconscientes, temem todo e qualquer ruído. É que o pecado põe a nu o pecador, mesmo que ninguém o repreenda, condena-o, mesmo que ninguém o acuse, e torna medroso e inerte o culpado. A causa do temor é dita em seguida. Porque uns diziam, é João que ressuscitou dos mortos. Outros, é Elias que apareceu. Outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes, ao ouvir que milagres operava Jesus, diz, eu mandei degolar João. Essas palavras não são para ostentação, mas para aquietar seu temor e tranquilizar sua alma perturbada, lembrando-lhe que ele mesmo o havia matado. Assim, já que havia degolado João, acrescenta: quem é, pois, esse de quem ouço tais coisas? Salmo 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo. Ressoe seu louvor na Assembleia dos Leais. Israel festeje seu Criador. Os filhos de Sião, o seu rei. Louvai seu nome com danças, tocando para ele pandeiros e cítaras, pois o Senhor ama seu povo e coroa com sua vitória os oprimidos. Que os leais celebrem sua glória e cantem jubilosos em seus leitos. Nas gargantas, aclamações a Deus, nas mãos, espadas de 2 fios, para vingar-se dos povos e executar o castigo dos pagãos, submetendo reis com argolas e nobres com grilhões de ferro. Executar a sentença prescrita é uma honra para todos os seus leais. Aleluia! Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 149, por Luiz Alonso. Podemos tomar juntos os Salmos 46, Salmo 76 e o Salmo 149, traçar sobre eles 2 linhas divergentes e nos perguntar: qual das 2 linhas penetra na mensagem cristã e qual continua à margem dela? Refiro-me à mensagem de Cristo, não a determinados fatos históricos da Igreja. O símbolo bélico pode se transpor com a devida cautela. O espiritual do Salmo 149 deve ser radicalmente corrigido. Quando vem para prendê-lo com espadas, Jesus recusa tanto as legiões dos anjos como a espada de Pedro. Mateus 26, de 52 a 54. Não aceita uma violência justa contra uma injusta. Não responde à espada com a espada. Sua vitória é de outro tipo. Por sua parte, Paulo faz das armas interpretação metafórica. Os padres identificam a espada com a pregação do Evangelho, Eusébio, ou a espada judicial do Apocalipse 1,16. A propósito de sujeitar, citam o dito de Lucas 11:21 sobre o forte ligado por outrem mais forte. Livro de Ageu, capítulo 1. No segundo ano do reinado de Dario, no dia 1º do 6º mês, por meio do profeta Ageu, o Senhor dirigiu a palavra ao governador da Judeia,
Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo anda dizendo que ainda não chegou o momento de reconstruir o templo. E o Senhor dirigiu a palavra por meio do profeta Ageu. É, portanto, tempo de viver em casas revestidas, enquanto o templo está em ruínas? Pois agora assim diz o Senhor dos Exércitos: pensai em vossa situação. Semeais muito, colheis pouco. Comeis sem saciar-vos, bebeis sem embriagar-vos, vestis sem abrigar-vos, e o assalariado deposita em sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pensai em vossa situação. Subi ao monte, trazei madeira, construí o templo, eu o aceitarei e nele mostrarei minha glória, diz o Senhor. Fazeis muito, resulta pouco, levais para casa e eu peneiro. Por quê? Oráculo do Senhor dos Exércitos. Porque minha casa está em ruínas, enquanto vós desfrutais cada um de sua casa. Por isso, o céu vos recusa o orvalho e a terra vos recusa a colheita. Porque convoquei uma seca contra a terra e os montes, contra o trigo, o vinho, o azeite, contra os produtos do campo, contra homens e rebanhos, contra todos os vossos trabalhos. Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e o resto do povo obedeceram ao Senhor, porque o povo, ao ouvir as palavras do profeta Ageu, temeu o Senhor. Ageu, mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: eu estou convosco, oráculo do Senhor. O Senhor moveu o governador da Judéia, Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e o resto do povo. Eles foram e empreenderam as obras do templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês. Palavra do Senhor.